Bom dia, meus amados, graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor os capítulos 4, 5 e 6 do livro de 2 Reis. É uma alegria estar com vocês, é um prazer poder compartilhar a leitura, compartilhar os entendimentos e juntos nos aproximarmos das palavras do Senhor e tirarmos dela tudo o que precisamos para termos uma vida que agrada a Ele. Mas antes de nós continuarmos a nossa leitura, eu gostaria muito de orar com você. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela vida que nos deste, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado porque o Senhor nos transformou, nos justificou e hoje estamos vestidos de Cristo e podemos entrar confiadamente na sala do trono, a fim de encontrar graça em tempo oportuno, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para com todos nós e nos entregou sua palavra. Então abra o nosso entendimento, traga clareza ao nosso raciocínio, para que possamos olhar para a sua palavra e sermos capturados por ela, Senhor. Enche o nosso coração essa manhã, que seja um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 4, 5 e 6 de 2 Reis são intensos, com muitas histórias. Então eu vou tentar resumi-las, trazendo alguns pontos interessantes. Se eu correr demais para dar tempo de falarmos tudo isso nessa gravação, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. A primeira história que nós vamos ver aqui no capítulo 4 é a história de uma mulher viúva, que era esposa de um profeta. Essa mulher foi procurar Eliseu porque ao morrer o seu marido, ele deixou dívidas. E as pessoas estavam vindo buscá-la e seus filhos para serem escravos para pagar essas dívidas. E ela buscou o profeta Eliseu. Lembrando que Eliseu agora recém substitui Elias e agora ele é o profeta em Israel. Ele é o profeta com maior importância naquele cenário. E o profeta pergunta a ela o que ela tem em casa, ela disse que não tinha nada, porém tinha assim uma vasilha e um pouquinho de azeite. E ele pede que ela reúna com suas vizinhas o maior número de vasilhas vazias possíveis, que Deus faria o milagre. E ele mandou ela fechar as portas atrás de si e começar a derramar azeite nessas botijas. Pegou o azeite da botija e começou a derrubar nessas vasilhas vazias. E o que aconteceu foi que enquanto houve vasilhas vazias, o azeite não parou de jorrar. Um milagre incrível de multiplicação de azeite, mas quando as vasilhas vazias se acabaram, também o azeite parou de sair da botija. Então eles foram falar com o profeta os instruiu a vender o azeite, pagar a dívida e viver com o resto. Então nós vemos esse milagre incrível de amor e de cuidado com uma mulher, uma viúva de um profeta que havia servido ao Senhor. Logo em seguida, no verso 8, a gente já vai ver a história da Sunamita, uma mulher lá em Sunem, que reconheceu o ministério profético de Eliseu, conversou com seu marido e decidiu fazer para ele uma casa, um cômodo, para que quando ele passasse por ali, ele tivesse onde ficar. Eliseu ficou tão honrado e tão grato pelo cuidado daquela mulher que ele decidiu dar um presente a ela. Na verdade, ele queria ajudar em alguma coisa, como ele era um profeta influente, talvez conversar com o rei ou o capitão do exército, mas aquela mulher de verdade não precisava de nada, estava feliz e não pediu nada. Mas Geazi, o servo do profeta, que estava andando com ele naquele momento, ele falou para Eliseu, olha, ela não tem filho. E Eliseu pensou ser um bom presente orar por ela para que ela pudesse gerar filhos. Então Eliseu chamou a mulher e disse, você vai ter um filho daqui a um ano. Essa mulher nem quis ser iludida, falou, meu senhor, não me iluda não minta para mim, porque talvez ela já deveria ter tentado muitas vezes e não queria se frustrar, mas mesmo assim, passado um ano, assim como o profeta havia dito, aquela mulher estava grávida, a criança nasceu, e quando ele chegou na idade de poder estar trabalhando com seu pai, a Bíblia vai dizer que ele teve um dia uma forte dor de cabeça. O pai mandou levar a criança para a mãe, e quando chegou lá, passado mais algum tempo, essa criança morre. Essa dor de cabeça era algum problema que o levou à morte, talvez uma meningite, alguma coisa desse tipo, né? Nós não sabemos exatamente qual doença era, mas foi uma dor de cabeça que foi tão forte que o levou à morte. A mulher pede para que o marido mande um jumento para ela, que ela iria procurar o profeta. O marido pergunta se está tudo bem. Ele fala que está tudo bem. Essa mulher vai andando em direção ao profeta e quando ela chega perto, de longe, o profeta olha
E o profeta falou: olha, que a mulher está vindo, Deus não me falou nada, pede para o seu servo ir adiante dele e perguntar para a mulher se estava tudo bem. A mulher respondeu ao servo do profeta: está tudo bem. Mas quando ela chegou diante do profeta, ela contou o que havia acontecido e mostrou que não estava nada bem. Então, o profeta envia o seu servo adiante para poder orar pelo menino e pôr sobre ele o cajado para que o menino volte à vida, mas o menino não teve sucesso. Então Eliseu, chegando lá, deita sobre o menino algumas vezes e de repente o menino se inspira 7 vezes e ressuscita. E aqui nós vemos o milagre da ressurreição. Eu queria abrir um parênteses aqui para um ensinamento pessoal que eu tive. Muitos anos atrás, minha avó faleceu. E eu lembro que eu ainda era pequeno, tinha 10 anos de idade, e foi um dia assim muito triste, né? Passamos a noite no velório, naquele dia nós enterramos a minha avó, e no mesmo dia à noite nós estávamos indo para a igreja, eu e minha mãe, e no caminho nós morávamos ali na periferia, então nós tínhamos que subir o morro pelas vielas até chegarmos na igreja. E quando íamos andando por essas vielas, nós encontrávamos muitas pessoas de outras igrejas, cristãos, que todos os dias cumprimentavam minha mãe em dias de culto, com a paz do Senhor, e eles a cumprimentavam e perguntavam se estava tudo bem. E naquele dia, todos perguntaram para minha mãe se estava tudo bem. Ela foi respondendo: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. E eu, como uma criança, achei que aquilo não estava certo. Minha mãe dizia que estava tudo bem, nós tínhamos voltado do enterro da mãe dela. Então eu perguntei: mãe, a senhora está dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem, a senhora perdeu sua mãe hoje. E ela me fez lembrar desse texto. Ela falou: meu filho, vai tudo bem. Assim como a sunamita, eu não vou contar meus problemas para quem não pode solucioná-los. Eu vou contar aos pés daquele que pode curar o meu coração, que pode me trazer consolo. Para o resto, está tudo bem. E ela lembrou dessa história. O aprendizado da minha mãe naquele dia era o aprendizado da sunamita. Ela disse para todos que estava tudo bem. Ela não estava mentindo. Ela só não estava gastando tempo contando os problemas dela para quem não pode resolver. Ela preferiu contar aos pés do profeta, que era o homem de Deus, e Deus se manifestava naquele tempo dessa maneira. Mas minha mãe, naquele dia, ela disse assim: eu vou contar os meus problemas para Deus, eu vou chorar aos pés dele, e ele vai me trazer solução para o meu problema. Então aqui já fica uma primeira aplicação, como são muitas histórias, eu não queria perder essa. Depois nós vamos ver a história de Eliseu purificando uma sopa envenenada. Ele chega a Gilgal, onde havia um grupo de profetas. Esse grupo de profetas faz uma sopa, e essa sopa, eles colocam ali algumas alfarrobas na sopa, e quando alguém vai comer, percebe que a sopa está envenenada. Eliseu chega, joga um pouco de farinha na panela, e diz: agora pode comer, que a sopa está purificada. Eles puderam comer. Logo em seguida, no verso 42, eu disse para vocês que era intenso, nós vamos ver uma história de multiplicação de pães. Você vê que pensa que é só no Novo Testamento que tem multiplicação de pães? Eliseu recebe ali 20 pães de cevada, né? E ali ele fala assim para o servo dele, Geazi: vai lá e alimenta todos esses homens. Ele fala: mas como a gente vai poder alimentar esses 100 homens com 20 pães? Não dá para alimentar. E Eliseu mandou ele fazer isso e falou que não acabaria e sobraria ainda. E foi o que aconteceu. E aqui nós já vemos uma primeira história de multiplicação de pães. Agora, no capítulo 5, é uma das histórias mais icônicas que nós temos na Bíblia, que é a cura de Naamã, a cura da lepra de Naamã. E vamos tentar pegar alguns pontos importantes. De quem era Naamã? Ele era um general do exército sírio. Nós vamos ver depois disso muitas guerras da Síria contra Israel. Então, nós não estamos falando aqui de um povo amigo, tá? Em segundo lugar, tem uma segunda personagem, uma menina que é uma escrava na casa de Naamã. Quem é essa menina? Ela é uma hebreia, ela estava ali na casa de Naamã como escrava. Por quê? Porque em algum momento antes disso, a Síria venceu Israel em uma batalha e capturou essa menina como escrava. Então nós estamos lidando aqui com 2 povos inimigos, nós estamos lidando com um povo aqui opressor, estamos lidando com uma menina que é escrava na casa de Naamã, e ela percebe a lepra de Naamã, porque Naamã escondia muito bem essa lepra fora de casa, mas dentro de casa era impossível esconder. E essa menina diz a ele que se ele fosse em Israel, lá teria profeta e ele seria curado. E aqui começa um embrulho, porque ele conversa com o rei da Síria, o rei manda uma carta para o rei de Israel, manda presentes, muitos presentes. E quando Naamã chega em Israel com uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, dizendo: eu estou mandando meu servo e cura ele, o rei de Israel falou: como que eu curo alguém? Esse rei deve estar maluco, ele quer guerra contra mim, ele está mandando aqui para poder caçar problema. E o rei o rei de Israel se humilha, rasga suas vestes e tal. Você não tem o poder de curar ninguém. Só que nisso, o profeta Eliseu sabe o que está acontecendo e
fala para o rei, ó, não precisa rasgar suas vestes. Manda ele vir aqui em casa que ele vai saber que tem profeta em Israel. Só que quando Naamã chega na frente da casa de Eliseu, Eliseu não recebe ele, manda o servo ir lá dizer, ó, fala para ele lá no Jordão, você pode tomar um banho, mergulhar 7 vezes no Jordão e vai ficar curado. Só que Naamã fica extremamente revoltado, porque ele, imagina, ele tinha outras expectativas. Ele vai dizer isso, eu pensei que o profeta ia sair aqui na porta, ele impor as mãos sobre mim, e eu ficaria curado da minha lepra. Ficou indignado e queria ir embora. Mas alguém sensato disse a ele, poxa, você vai embora? Se eu tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais dar 7 mergulhos no Jordão, vai lá e faz. Ele fez, foi curado, voltou para agradecer e presentear Eliseu. Eliseu não aceitou o presente, recusou o presente. Naamã insistiu, ele recusou. Então Naamã, vendo que Eliseu não aceitaria os presentes, pediu a ele então que ele pudesse levar 2 sacos de terra para a Síria. Para quê? Para que ele pudesse, a partir daquele momento, lógico que ele estava ali com pouco conhecimento que ele tem a respeito do Deus Todo-Poderoso, mas ele usou os conhecimentos prévios que ele tinha dos outros deuses, ele queria agora criar um ambiente na sua terra para que ele adorasse só o Deus de Israel, porque ele entendeu que era só o Deus de Israel que existia. E ainda pediu que Eliseu orasse em favor dele, porque em algumas vezes ele teria que ir com o rei até o templo de um deus pagão. E ali, quando o rei se ajoelhava, ele precisava se apoiar em alguém. E nisso, Naamã tinha que se ajoelhar também. Mas ele está dizendo, olha, eu estou indo ali por causa disso, mas eu creio só em Deus. Interessante que Eliseu vai olhar para ele, vendo o cuidado dele, o temor que ele está do Senhor, e diz, vai, pode ir em paz. Só que aqui acontece uma coisa muito interessante. Quando ele está indo no meio do caminho, Geazi corre atrás de Naamã, sem Eliseu saber, e fala, olha, meu senhor mudou de ideia, chegou algumas pessoas lá, uns jovens de um grupo de profeta, se você puder me dar as 3.000 moedas de prata aí, e umas roupas, eu vou agradecer. Naamã disse, não, leve 6.000, e convenceu Geazi a levar 6.000 moedas de prata. E o que aconteceu? Quando Geazi chega na casa, ali do profeta, o profeta pergunta, onde você foi, Eliseu? Ah, não fui em lugar nenhum. Você foi sim, Eliseu. Geazi, você está me mentindo para mim. Você foi atrás de Naamã, não era para você ter feito isso. Não é tempo de nós recebermos presente da mão desse povo. Agora, porque você fez isso, a lepra dele vai passar para você e para toda a tua família. E Geazi ficou leproso. E aqui eu tenho que fazer uma outra pausa. Porque nós falamos ontem sobre Eliseu sendo servo do profeta Elias. E ele, como servo do profeta Elias, ele andou atrás de Elias, ele foi fiel até o último dia da vida de Elias e ele recebeu porção dobrada. Talvez nós poderíamos ter tido a continuação aqui falando do profeta Geazi, o profeta que sucedeu Eliseu e que recebeu porção dobrada de Eliseu. Se como Elias fez 7 milagres importantes, Eliseu 14, poderíamos estar dizendo que Geazi produziu em Deus 28 grandes milagres. E não, nós vemos uma pessoa que estava vendo grandes milagres e que se tornou um leproso e sempre será lembrado como um servo que mentiu para o seu senhor e terminou leproso. E aqui nós percebemos a gravidade de nós darmos vazão aos nossos desejos pecaminosos. Eles podem interromper aqui o fluxo que parecia ser o fluxo natural para a vida dele. Vamos para o capítulo 6 e continuamos vendo milagres acontecendo. Parece que é uma série, né? Um catálogo de milagres. E aqui a casa está pequena, a casa onde os profetas moravam, eles decidem abrir espaço, aumentar o salão. E o que acontece? Eles acabam indo cortar madeira para isso, e um machado escapa da madeira, o ferro vai e afunda, e esse machado era emprestado, mas o homem de Deus vai lá, joga a madeira, ora, e sobe o machado, o ferro flutua. E aqui é mais um grande milagre, porque eles vão lá e conseguiram recuperar o machado que tinha afundado. E agora nós vamos ver uma outra história aqui incrível. A partir do verso 8, nós vamos ver aqui que o rei da Síria começa a enviar tropas contra Israel, só que todos os planos dele são antecipados. Ele imagina que existe ali um informante no meio do seu próprio exército. Ao que os homens dizem que não existe um informante. Quem dá todas as informações é o profeta Eliseu. Então o rei manda uma tropa na casa de Eliseu. E quando esse rei está na frente da casa de Eliseu, Eliseu acorda pela manhã e vê aquela tropa toda, o seu servo levanta e fica, agora tem um servo diante dele, provavelmente um novo servo, porque já não podia mais ser o Geazi leproso, e ele olha e diz assim, o que vamos fazer agora? Aí Eliseu fala para ele assim, olha, quem está com a gente é mais numeroso do que aqueles que estão com eles.
E olha de novo, o servo olha para Eliseu, olha para ele mesmo, depois olha para a tropa e pensa, como assim, né? Então Eliseu pede que Deus abra os olhos do servo para que ele pudesse ver o que Eliseu também via. E então o servo pôde ver que havia um grande exército de anjos ao redor da casa de Eliseu, protegendo eles. Eliseu pede para que eles fiquem cegos. Deus atende a oração de Eliseu, toda aquela tropa fica cega, e essa tropa é levada para Samaria, e quando eles voltam à vista, eles estão em Samaria, eles estão cercados. O rei de Israel pergunta para Eliseu se deveria atacar, ele diz que não, ele não poderia tratá-los como prisioneiro, porque não foi ele que trouxe eles até ali, tinha sido uma obra de Deus, mandou servir, alimentá-los e despedi-los. O texto termina dizendo que eles não voltaram o rei da Síria não mandou soldados atacar Israel. Mas logo em seguida, no verso 24, nós já vamos começar a ver uma outra história de Ben-Hadad, rei da Síria. Agora, vamos parar por aqui, por quê? Porque essa história começa no verso 24 do capítulo 6 e ela entra o capítulo 7. Então essa história vai terminar amanhã, no capítulo 7. Então nós vamos segurar aí o verso 24 do 6, que nós vamos continuá-lo amanhã junto com a leitura do 7, o 8 e o 9. Tá? Então vou parar aqui agora, nesse milagre da cegueira dada ao exército do rei da Síria. E o que me chama a atenção na leitura de hoje é a sequência de milagres. Às vezes nós ficamos tímidos diante de Deus, tímidos diante do poder de Deus. Eliseu poderia só consolar aquela mulher sunamita quando ela chegou, dizendo que seu filho havia morrido, chorado com ela, porque afinal de contas a Bíblia diz que nós devemos sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. Se ele tivesse feito isso, ele tinha feito um bom trabalho, chorado com ela, consolado, ido com ela para casa, consolado sua família, feito um bom velório, honrado, dado uma boa palavra. Ele poderia simplesmente, quando o machado afundou, ele poderia simplesmente dizer, vamos orar a Deus para que alguém nos doe um novo machado, para que nós possamos continuar a obra. Quando teve veneno na sopa, eles poderiam simplesmente ter jogado fora e encontrado ervas melhores. Mas em nenhum desses momentos foi isso que aconteceu. Nós vimos alguém que o tempo todo pediu que o Senhor fizesse algo por eles em meio às suas dores e dificuldades. E deixa eu dizer algo, eu quero te encorajar. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Que você possa, nesse dia, começar a falar com o Senhor. E isso é para que você entenda que você tem um Pai que se preocupa, que cuida de você, que entende suas dores e seus sofrimentos e que tem poder. Ele vai fazer todas as vezes? Ele vai resolver todas as vezes do jeito que você quer? Não, porque Ele é soberano e nós não somos seu Senhor, Ele é o nosso Senhor. Mas eu acho que a gente está pedindo menos do que nós deveríamos, estamos crendo menos do que nós deveríamos. E talvez isso seja porque nós não estamos mais acostumados a lidar com esse Deus Todo-Poderoso. Estamos tão presos em nossos dias, em nossas limitações. Então que o Senhor, depois de uma sequência de milagres que ouvimos, Ele possa estimular a tua fé, para que você viva um novo tempo. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.